irmãos, nós estamos na 14ª Parashá, Vaierá, que significa e apareci. Mas essa Parashá é uma Parashá muito especial, como todas as Parashotes. Mas nós podemos retirar dela um ensino que tem que permanecer em nossas vidas por gerações a gerações. É um ensino muito profundo e o peso sobre esse tema é um peso muito grande. Porque nós nos deparamos em uma situação de confronto pessoal e de confronto com terceiros. Por que confronto com terceiros? Vamos ver isso na Parashá. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo 6, do versículo 2 ao versículo 9. Vamos começar lendo essa porção. Diz assim, no versículo 6, versículo 2, capítulo 6, versículo 2. O título aqui do capítulo 6 diz: Elohim promete o livramento. Não sei se é esse o título que está na sua Bíblia, mas a minha está. Elohim promete o livramento. Versículo 2. Disse mais Elohim a Moisés: Eu sou o Eterno. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó. Me manifestei a Abraão, a Isaque e a Jacó. Escolhi a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Elohim Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Eterno, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Ademais, ouvi o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Eterno, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, livrar-vos-eis da sua escravidão, não é servidão, da sua escravidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos, e vos tomarei por meu povo, e serei vosso Elohim. Então sabereis que eu sou o Eterno vosso Elohim, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e vos levarei à terra, acerca da qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança. Eu sou o Eterno. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Primeira coisa, nós temos aí duas convocações. Nós temos uma convocação destinada ao povo de Israel, e nós temos uma convocação destinada a Faraó, rei do Egito. A primeira situação destinada ao povo de Israel era para retirar o povo de Israel do Egito, daquela escravidão, daquela perturbação. A segunda convocação, para que Faraó permitisse a saída do povo de Israel da terra do Egito. Amém? Então nós temos aqui duas convocações. Qual o objetivo? Era a retirada total do povo de Israel da terra do Egito. Por quê? Porque Israel estava numa situação de escravidão, mas além da situação de escravidão, Israel já estava acoplando para si, tomando para si as situações que ocorriam no Egito, assimilando para si todas as práticas pecaminosas do Egito. E aí Elohim disse: ouvi o clamor, vi a escravidão do povo de Israel e ouvi o seu clamor. Está na hora de retirar do Egito. Mas essa retirada, Elohim estava falando que tinha que ser total. Tinha que ser total. E aí nós vamos ver no capítulo 10 de Êxodo, já entrando numa porção posterior a essa, uma paraxá posterior a essa, mas eu tenho que entrar para poder fazer menção. Êxodo 10, 7 a 9, diz assim: Respondeu-lhe Moisés, porque aqui vamos ler o 7, 10, 7. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa ir os homens,
para que sirvam ao Eterno seu Elohim. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Porque Faraó estava retendo o povo, não estava deixando o povo sair, e o Egito estava sendo destruído pelas pragas, já tinha começado. Então os oficiais do Egito disse a Faraó, instruiu a Faraó, aconselhou a Faraó, deixe os homens irem. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele lhes disse, ide, servi ao Eterno vosso Elohim. Quais são os que hão de ir? Faraó perguntou. Quais são os que irão de ir? Aí Moisés respondeu, havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos rebanhos, com o nosso gado, porque temos que celebrar ao Eterno Elohim. Com quem você vai sair, Moisés? Com todos. Com todos. Não há de ficar sequer uma cabeça de gado. Não há de ficar sequer um dedo meu no mundo. Nesse mundo, nessa terra. Porque nós não pertencemos a essa terra. Era isso que Moisés estava falando com o Faraó. Deixar ir tudo que pertence ao povo. Tudo. Porque nós temos que celebrar ao Eterno nosso Elohim. Mais à frente, no mesmo capítulo 10, no versículo 24, novamente ocorre a mesma situação. Então, versículo 24. Então chamou o Faraó a Moisés e disse, ide, servi ao Eterno, somente fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, retrucou, tu também tem que nos dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, para que possamos oferecer ao Eterno Elohim. Então, Faraó, você não tem saída. Você tem que permitir que retiremos tudo, porque tudo isso não lhe pertence. Não lhe pertence. Era preciso que Israel saísse do Egito, para que houvesse produção de frutos. Era preciso que Israel saísse do Egito, para que os frutos de santidade do povo de Israel aparecessem perante Elohim. Era preciso que Israel saísse do Egito, para que a aliança firmada com Abraão, com Isaque e Jacó, pudesse prosperar para as outras gerações. Onde está o teu pé? Onde está o teu pé? Ainda está no Egito? Vou chegar lá, pastora. A pastora sabe tudo que eu vou falar, porque isso foi uma ministração no sacrifício da manhã. O sacrifício da manhã é maravilhoso, irmãos, porque ele nos traz muito ensino. Da manhã e da tarde, perdão. Ele nos traz muito ensino. O que eu tenho aprendido ali, irmãos, é fabuloso. É algo assim que eu não aprendi durante 20 anos. Que falará conosco. Lá em Marcos, capítulo 4, Yeshua traz essa concepção de uma forma assim, muito, muito maravilhosa, muito didática. Marcos, capítulo 4, capítulo 4, né? Lá na parábola, Yeshua falando da parábola, parábola do semeador. Mas nós vamos ali ao versículo 18. Os outros são o que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os cuidados que o Egito tinha, as riquezas que o Egito tinha, e as demais ambições sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Por isso que Israel, Léo, tinha que sair do Egito. Porque a opressão sobre Israel era grande, de forma que eles não davam frutos. Não é dar frutos de descendência, não, irmãos. Isso Israel dava. Israel cresceu sobremaneira. E por isso que Faraó os fez como escravos. Mas o que Elohim queria era que Israel desse fruto. Fruto digno de arrependimento. Fruto que pudesse perpetuar por gerações e gerações. Até chegar a nós. Até chegar a nós.
E as próximas ainda. Era isso que Elohim queria. Mas como que isso seria possível? Se a semente, se a palavra lançada caía entre espinhos. Como queria dar frutos se esses espinhos sufocavam a palavra de Elohim? Como queria dar frutos se o coração de Israel estava na ambição daquele reino? Como que nós vamos dar fruto se o nosso coração está nas riquezas deste mundo? Nas ambições deste mundo? Como queremos dar frutos, irmãos? Por isso que a pergunta é: onde está o vosso pé? Onde está o vosso coração? O conceito do Egito possui relação com o conceito deste mundo. Isso todos nós já sabemos. A figura do Egito simboliza a figura do mundo. Isso todos nós já sabemos. Se nós já sabemos isso, por que então termos um pé lá e um pé cá? Essa semana eu recebi em casa um pastor amigo da pastora. Um pastor amigo da pastora, não vou falar. Então, amigo da pastora. Vou falar o nome não. Um cristão, né? Conhece a Beit, andou muito, né? Pôde conhecer bastante. E ele foi lá em casa acompanhando um casal vizinho lá, e eu nem sabia que ele iria. E no final, ele quis fazer uma oração. E eu falei, tudo bem, eu não vou impedir que ninguém faça oração. Pode fazer oração. Aí ele começou. Senhor, que o Senhor possa trazer prosperidade a essa casa. Que os sonhos desses irmãos possam ser realizados neste ano de 2014. Que 2013 eles possam reconhecer que foram prósperos. E em 2014 eles serão mais ainda. Não, eu rejeitei tudo isso. Porque a minha prosperidade, eu não quero prosperidade de riquezas. Eu não quero. Porque eu sei que o dia que eu tiver riquezas, eu me desviarei da presença do Eterno. Eu falo isso para a Cláudia direto. Porque eu conheço a pessoa, o meu coração. Eu conheço o meu coração corrompido. Eu sei que é o dia que eu tiver muita riqueza, eu não vou estar nos caminhos do Eterno. Então eu rejeitei essa prosperidade, porque eu não quero uma prosperidade física. E Yeshua ensinando, ele diz, ele orando pelos seus discípulos, lá em, deixa eu achar aqui, lá em João 17, 14 e 17. João 14, 17. Diz assim, Jesus perguntou, eu estou em Lucas, João 17, estou em Lucas aqui, João capítulo 17, versículo 14. Fala no microfone, Francisco. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que o guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, isso que é prosperidade. É isso daqui a prosperidade que eu almejo. Que todos nós devemos almejar. Não a prosperidade que o mundo dá, de riquezas, de poder, de vanglória. Não. De status. Para quê? Para que ser um pastor? Para que ser um rabino? São status humanos. A minha... Para levar o povo até ele. Para conduzir o povo a quem? Ao mundo. A Roma. Aí, meus irmãos, ainda continuando, ele foi e conversou com Cláudio e falou, não, a gente sabe que o Natal é uma festa pagã, nós sabemos que o Natal é de um Deus Sol, ele falou, Deus Ra, nós sabemos de tudo isso. Então por que não deixe? Então por que não deixa?
seguinte, que meu filho, o único Natal que a Bíblia faz menção, o único aniversário que a Bíblia faz menção é o de Herodes, no capítulo 14 de Mateus. O aniversário de Herodes culmina na morte de João Batista. Então, foi um desastre. O único aniversário que tem. A Luzia, agora vindo para cá, comentou comigo, ela falou, pastor, porque a tribo de Levi é um exército. Eu vou mostrar para vocês de tarde, é um exército que ele só precisa se aproximar para formar o exército que o Eterno quer de sacerdotes, porque ela se divide em 2 grupos, sacerdotes e levitas, né? Então, conversando com a Luzia falou assim, pastor, eu estava ouvindo um pastor hoje pela manhã, lá em casa, e ele estava detonando com o Natal. Mas detonando, acho que ele é da Assembleia de Deus. Aquele Blunk, né? Não, mas não é não, é outro, que ela estava ouvindo, falando muito bem do Natal. Mal, né? Falando mal. Falando muito bem do Natal. O bem, bem. é falar desta palhaçada que é o Natal. Ensinando bem. Porque, né? irmãos, ensinando muito bem. Uhum. Porque, irmãos, pelo amor de Deus, esse pastor aí lá dentro de sua casa, ele sabe tudo o que é, tudo. Só que ele não pratica. Não pratica. Porque ele tem que enfrentar as ovelhas que amam fazer a vontade do mundo e das pessoas. Amém. É estar com o pé no mundo. Ele vai fazer igual Arão, quando permitiu Israel ali sacrificar aquele bezerro de ouro. É a mesma coisa. Natal é idolatria. O pastor hoje de manhã dizia, por isso que eu estou falando que há um exército de sacerdotes em suas funções e de levitas, que eles só precisam aproximar-se, que estão aí declarando a verdade. Porque ele dizia, esses mesmos que celebram o Natal vão no dia 31 ali oferecer para Iemanjá. São os mesmos. São os mesmos. Os crentes. Só que ele não teve a coragem de dizer que esse povo é crente também. Que os batistas estão. Vai ali na primeira igreja batista, que eles estão ali oferecendo a Iemanjá, aquela árvore que canta. Vai. Então, irmãos, essa é a nossa realidade. Nós precisamos falar o que é. Dar nome aos bois. Não ficar nos escondendo atrás de nada, porque não há tempo mais. Não há tempo mais para ficar ninguém se escondendo atrás de nada, não. É falar a verdade. Esse que esteve lá na sua casa, meu amigo, eu amo. Mas ele não é corajoso. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 36, 6. Capítulo 36, 6 de Isaías. Você não precisa ir lá, não. Eu vou ler para você. Diz assim, para Israel. Som. A pastora falou, meu som acabou. Aí tá aqui. Fala não, tá ótimo, foi ótimo. Não, mas a indignação é de quem já conhece, pastora. Sabe por quê? Porque aquele que conhece é que nos traz mais indignação. Porque conhece e não pratica. Porque se a nossa indignação não é com aqueles que não conhecem. Não, é indignação. Indignação porque não cumprem a palavra. É isso, conhecem a palavra, pregam a palavra, mas não cumprem a palavra. Então essa que é a nossa indignação. Em Isaías 36, 6, diz assim, eis que confias no Egito, aquele bordão de cana quebrada. Vou te mostrar o que é um bordão de cana quebrada. Bordão de cana quebrada, o qual, se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Ó, o bordão, dá para ampliar? Ó, o bordão de cana é esse daqui, ó. Tá vendo? Ele era usado para apoio. Tá vendo? E o bordão de cana, o Eterno está falando através do profeta Isaías aqui, que o Egito é um bordão de cana quebrado. Quebrado, ou seja, quando quebra, as estacas aparecem. As pontas das estacas aparecem. E fura a mão daquele que está se apoiando.
É isso que o profeta está dizendo. Eis que confias no Egito. Você confia no mundo. Você confia nesse bordão de cana quebrada, o qual, se alguém se apoiar nele, entrará e furará a mão. Deixa eu pegar aqui. É porque a Bíblia deve estar fraca. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Assim é o mundo. Assim é o mundo, irmãos. Não podemos ter nosso pé resvalando no mundo, sequer resvalando. Ou você é, ou você não é. Em Ezequiel 29 diz assim: o Egito não será mais a confiança da casa de Israel, mas será apenas uma lembrança da sua iniquidade. É isso que nós temos que lembrar do mundo. É isso que nós temos que lembrar. O mundo será para nós apenas uma lembrança da nossa iniquidade. Da iniquidade que ficou lá. Que ficou lá. Isso. Que nós devemos sentir vergonha. Vergonha dessa iniquidade. Quando se voltava a ele à procura de socorro, então saberão que eu sou o eterno Elohim. Aí o salmista Davi vem. Olho para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Eterno, que fez os céus e a terra. É somente nele, irmãos, que podemos confiar. Agora, enquanto ficarmos com um pé no Egito e com um pé na palavra, nós não haveremos de dar frutos. Não teremos frutos. Nós até poderemos dar frutos, mas frutos podres, não frutos dignos de arrependimento. E é esse fruto. Aí quando o Eterno diz e fala, é para este que olharei. Para o humilde e contrito de espírito, e que treme da minha palavra. É para este que eu olharei. É para este que eu olharei. Isaías 66. A saída do Egito é necessária, irmãos, para todos nós. Mas é necessária desde que seja total. Se não for total, haverá sobre aquele que está dividido um infortúnio muito grande. É essa palavra que está escrita em Isaías. Estes escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma tem prazer nas suas abominações, de modo que escolherei o infortúnio, e farei vir sobre ele os seus temores, pois quando clamei, ninguém respondeu. Ninguém respondeu. Quando falei, não escutaram. Fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Agora eu pergunto, para que você vive? Qual o sentido da sua vida, meu irmão e minha irmã? Se não for para a glória do Todo-Poderoso. Porque você sabe que foi Ele que te permitiu vir ao mundo. Todo mundo tem conhecimento disso. Então, para que serve a sua vida? Para você viver na mediocridade deste mundo? Nas abominações deste mundo? Nas práticas pecaminosas? Tenha misericórdia de nós, ó Eterno. Não nos deixes caminhar por este caminho, por essa vereda. Eu estava meditando à noite, perdi o sono, 2 horas da manhã, e fiquei meditando. O salmista Davi diz que até dormindo o Eterno nos ensina. Até dormindo o Eterno nos ensina. E aí eu fiquei meditando, eu falei, Senhor, para que serve esse Roberto? Para que serve? Eu questionando, para que eu sirvo? Se eu vivo para Ti, eu vivo para a Sua glória. É para isso que eu sirvo, é para a glória do Eterno. Senão não tem sentido o nosso viver, irmãos. Não tem sentido. E aí eu fico com um pé no Egito e um pé na palavra. Eu saio daqui, mas me envolvo com as coisas dessa vida, com as riquezas, com as luxúrias desta vida. Eu tive um cliente, um sargento da Polícia Militar, e ele cometeu um ato ilícito e foi processado por esse ato ilícito. Ele
E eu perguntei para ele, por que você fez isso, cara? Por que você fez isso? E ele respondeu, por pura luxúria. Por pura luxúria. Aí ele me perguntou, o que você pode fazer por mim? Eu falei, nada. A consequência da sua luxúria é a pena. A consequência da luxúria dele é a pena. E eu não pude fazer nada. Não, foi expulso da polícia. Foi expulso da polícia. Então a consequência foi essa. A luxúria que o mundo ofereceu a ele. A luxúria. Rendeu. Ele queria ter um carro. Ele queria ter um Honda Civic. E ele não tinha condições para ter. Ele não tinha. Aí ele se envolveu. Se envolveu com tráfico. Então, ele paga o preço da luxúria, que é essa consequência. Agora eu pergunto, tem que ser assim conosco? Tem que ser assim com os nossos irmãos que estão nas igrejas, que estão todo domingo lá nas igrejas? Tem que ser assim? Cultuando Deus Ra, Deus Sol? Tem que ser assim? Por isso que a nossa função é revelar, é falar a verdade, é dizer quantas vezes for preciso, porque o Eterno falou, muitas vezes eu falei e vocês não me ouviram. Eu clamei e ninguém me respondeu. Lá em Isaías 66 ainda, que faz parte da nossa Haftará, Isaías 66, versículo 17, diz assim, pastor, os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins, após aquele que está no meio dos que comem carne de porco e ratos e outras abominações, juntamente serão consumidos, diz o Eterno, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, venho para juntar todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória. O Eterno está clamando, o Eterno está querendo juntar as nações, os povos, para adoração permanente a Ele. E aí nós visualizamos que há aqueles que se santificam e se purificam e depois vão para as suas abominações. Serão consumidos juntamente com aqueles que praticam tais iniquidades. É isso que o profeta está falando. Apocalipse 3, 15, 18. Vamos todos lá. Apocalipse 3, 15 e 18. Diz muito claro sobre isso. Você pode esconder de nós qualquer coisa. Dos homens qualquer coisa. Eu posso esconder qualquer coisa do ser humano. Mas eu não posso esconder de Elohim a obra que eu faço. Eu não posso esconder. E Apocalipse 3, 15 e 18 diz: conheço suas obras. Você não é frio nem quente. Como eu queria que você fosse um ou outro. O Eterno falando, como eu queria que você fosse o frio ou quente. No entanto, pelo fato de você ser morno, nem frio nem quente, eu o vomitarei da minha boca. Pois você continua dizendo, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Você é suficiente, é autossuficiente, não precisa de nada. Você não sabe que é desventurado, deplorável, pobre, cego e nu? Meu conselho, o conselho de Elohim para aquele que está acima, irmãos, é que compre de mim ouro refinado no fogo, para que fique rico, e roupa branca, para que você fique vestido e não tenha que se envergonhar da sua nudez. E compre colírio para colocar nos teus olhos, porque você não está vendo direito. É este o conselho do Eterno Elohim. Quanto a mim, repreendo e disciplino a todos os que amo. Por isso, preparem-se e deem as costas ao mundo, deem as costas ao pecado. Preparem-se, pois a vinda do Messias está perto, irmãos. Está às portas. Aí o profeta lá em Oséias, diante de toda essa situação que envolvia Israel, com um Pelá e outro cá, cocheando entre dois pensamentos, o profeta vem e clama em alta voz, dores da mulher de parto lhe sobrevirão.
dores da mulher de parto, lhe sobrevirão, mas ele é um filho insensato, porque, olha, presta atenção, irmãos, Oséias 13:13, porque é tempo e não está no lugar em que deve sair a luz. Olha a situação. Oséias 13:13. O profeta clama aquele que está cocheando entre dois pensamentos. E diz assim, aquele que confia no mundo, aquele que confia na Assíria, aquele que confia no Egito, na força do homem. O profeta levanta e clama, dores de mulher de parto lhe sobrevirão. Mas ele é um filho insensato, o filho está para sair. O fruto está para ser gerado. Mas o fruto está insensato. Porque o fruto não está no lugar correto para dar a luz. É isso, é no tempo certo. Porque é tempo, diz o profeta, e não está no lugar em que deve vir a luz. Aquele que tem ouvidos, ouça. Ali, quando Israel estava naquela questão muito ruim, aqui, ó, no texto, onde você leu aqui do capítulo 6, que Elohim manda Moisés ir a Israel e avisar, eu vos tirarei, eu vou dar. Israel não deu ouvidos. Aqui no versículo 6, 9. Deste modo, falou Moisés aos filhos de Israel. Êxodo 6, dentro da nossa paraxá. Tá. Deste modo, falou Moisés aos filhos de Israel, que o Eterno iria tirar, iria livrar, iria sarar, iria levar nos braços, porque ele é ele e tal, né? Israel não deu ouvidos, por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. Aquela angústia, você já viu um animal acuado no canto? Quando ele está com medo? Quando ele não sabe se ele vai ser atacado, se ele pode correr, se ele pode permanecer, era Israel. Então, não tinha condições de ouvir, porque estava com fôlego curto. Não tinha condições de sair dali. É igual um animal. Assim nós estamos hoje. Nessa mesma situação. O Messias vem com grande movimentação atmosférica e mundial, não é? E nós estamos acuados, com medos, com fôlego curto. Não sabemos se vamos ou se ficamos, aí não damos ouvidos aos profetas. Ficamos cocheando. Cocheando, né? É isso aí, ficamos cocheando. Isso, o fôlego curto vai te levar a cochear. Será que é? Será que não é? Será que eu vou? Será que eu avanço ou se eu fico? E aí a palavra é abafada. Isso. Aí a palavra é abafada. Não gera frutos. Mas lá em Mateus 7, 20 a 23... Yeshua diz assim, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, a necessidade de nos santificarmos para Adonai é muito grande. É muito grande. É veemente. Nós não podemos nos santificar estando com questões ainda neste mundo. Nós não conseguimos. Já é difícil para aquele que vive, que é cumpridor da Torá, que vive cumprindo os mandamentos, que vive cumprindo os preceitos, já é difícil, ainda mais com o pé no mundo. Mas aí você pode falar, mas Roberto, eu não tenho meu pé no mundo. Eu estou aqui Shabat, eu guardo o Shabat, eu cumpro os mandamentos, eu faço isso, eu faço aquilo, igual está dizendo aqui o texto, Senhor, eu até profetizo em seu nome, eu expulso o demônio. Você pode falar isso, mas o Eterno conhece as suas obras. O Eterno conhece as suas obras. Você pode esconder de qualquer um, mas do Eterno não. Aí, lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, nós já estamos terminando. Lá em Apocalipse 14, versículo 12, ele diz o seguinte,
Neste momento, é necessária a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Elohim e a fé em Yeshua. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no eterno. Sim, diz o Espírito, descansarão dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanharão. A sua obra só será uma obra permanente, duradoura, se for uma obra realizada dentro dos preceitos da Torá, cumprindo os mandamentos. Caso contrário, meu irmão, haverá infortúnio para todo aquele que assim não fizer. O profeta diz: haverá infortúnio. Levantarei temores, os seus temores. Levantarei os seus temores. No próprio livro de Apocalipse diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às comunidades. Mas quantas vezes ouvimos e não vamos praticar aquilo que ouvimos? Quantas vezes eu deixo me deleitar nas riquezas e nos prazeres deste mundo? Quantas vezes? E a palavra de Elohim é abafada, é sufocada. Meus irmãos, eu não estou falando aqui de que você não tem o direito de praticar, de exercer esse direito. Não, você tem direito de viajar? Tem. Você tem direito de trabalhar e receber aquilo que você, o valor do seu trabalho, você tem. Mas não é isso. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. É isso que a palavra nos ensina. Por isso, Paulo, escrevendo aos 2 Coríntios, à comunidade de Corintos, lá em 2 Coríntios 6, 14, vamos lá todos juntos para a gente encerrar. 2 Coríntios 6, inicia no versículo 14. Diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre o Machia e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Elohim com os ídolos? Pois vós sois santuários do Elohim vivente. Vós sois o santuário do Elohim vivente. Então, que consenso há entre esse templo aqui e os ídolos? Que consenso há entre esse templo aqui e as coisas oferecidas por este mundo? Se eu sou o santuário de Elohim. Meus irmãos, há um versículo que diz: Rita, você deve saber onde está, que eu não guardo. Rita guarda tudo, mas eu não. Que diz assim, que Elohim não habita onde há impureza. Algo assim, nesse nível. Não está lembrando. Elohim não habita onde há impureza. Ou seja, você tem que estar puro. Você tem que estar em santidade para que Elohim habite neste templo. É isso que eu queria falar. Eu não sei onde está o versículo, mas eu sei que tem. Continuando. Pois vós sois santuários do Elohim vivente. Como Elohim disse: neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Elohim e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles. Apartai-vos, diz o Eterno. Não toqueis nada impuro, não toqueis nada deste mundo, e eu vos receberei. Olha a promessa, olha a promessa. Não toqueis em nada neste mundo, não toqueis nas concupiscências neste mundo, na imundícia deste mundo, e eu vos receberei. Aí você reclama: a minha vida está péssima. Eu passo por tribulação, eu passo por isso, eu passo por aquilo. É necessário,
para que você consiga enxergar e para que você consiga ouvir. Que não toqueis nada impuro, não toqueis nada deste mundo, para que eu vos receba, diz o Eterno. Ora, amados, não foi aí não. Não toqueis nada impuro e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Eterno Todo-Poderoso. Ora, amados, visto que temos tais promessas, se nós temos tais promessas, é isso que Paulo está falando. Se você tem essa promessa, purifique-se de toda impureza, tanto da carne como do espírito. E esforcemo-nos para que nos tornamos completamente santos por referência a Adonai. Por reverência a Adonai. É isso que Paulo está clamando à comunidade de Corintos. Tornai santos, irmãos, santos, revestidos de santidade, para que o Eterno possa nos receber. E não é só eu, não é só você, somos nós, somos corpo. Amém? Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno possa nos proporcionar integridade na nossa conduta, nas nossas ações, para que Ele seja o único a ser engrandecido. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja dada a glória, a honra, o poder, em nome de Yeshua, nosso Messias. Vamos levantar e curvar nas nossas cabeças. Ievarehe Adonai Veshmireha. E aí Adonai Panaveleha Veruneha. E Sa Adonai Panaveleha. Veasem Leha Shalom. Bishem Yeshua Hamashia. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a tua paz. Em nome de Yeshua, o nosso Messias.